O ano era 1992 e nessa época eu era caseiro de uma grande chácara de um conhecido do meu pai. A propriedade em questão ficava a uns 18, 20 quilômetros da cidade de Araçatuba, no estado de São Paulo. Eu tinha vindo do estado do Tocantins tentar a sorte naquele interiorzão de São Paulo. Lá tinha a casa principal e a casa menor, a casa do caseiro, onde eu ficava. Meu patrão e sua família raramente iam lá. Ele era muito gentil e, como confiava em mim, me dava total liberdade para cuidar do lugar como eu julgasse necessário, pois sabia que eu era um sujeito sério e trabalhador. Minha rotina na roça era de muito esforço e trabalho duro. O sol raiava e eu já estava de pé, pronto para encarar as atividades e cumprir com as obrigações. Meu dia a dia ali era de trabalho honesto e muito esforço, e também uma vida alegre e feliz, pois eu amava a vida no campo. Vez ou outra, eu precisava dar um pulinho na cidade para comprar o indispensável, como remédio para os animais e alguns mantimentos. Antes de voltar para a roça, sempre passava em um bar para tomar um suco e comer um salgado. Afinal, nunca fui de beber. Bebidas alcoólicas não eram para mim. Eu estava no boteco de boa comendo meu lanche, quando de repente entra um velho andarilho no estabelecimento e se aproxima de mim. Ele começou a conversar comigo, disse que tinha família na cidade, mas que gostava mesmo era de ficar vagando pelo mundo. Aí conversa vai, conversa vem, e ele perguntou sobre mim. Eu falei sobre a minha terra natal e onde eu estava morando na época. Ele, aliás, disse que conhecia muito bem aqueles lados da chácara. A prosa estava boa, aí o sujeito me pede um copo de pinga. E eu, de prontidão, respondo que pagaria um prato de comida e um refrigerante com todo prazer, mas pinga eu não pagava. Nesse mesmo momento, o rosto sorridente daquele sujeito se transformou em uma cara de ódio. E ele me disse: "Eu pedi foi pinga. Pode ficar com a sua comida para você, seu maldito." Na sequência, ele veio para cima de mim, apontando o dedo na minha cara. E eu o empurrei. Aí o dono do bar mandou ele embora. Mas antes de ir, ele disse que eu ainda ia pagar por isso e que eu não perdia por esperar. Ele também falou que ninguém que confrontou com ele saiu vivo antes. Na sequência, o velho colocou o saco que carregava suas coisas nas costas e foi embora resmungando e me olhando torto. Era meio da tarde quando montei no meu cavalo e peguei de volta a estrada para onde eu trabalhava e morava. No caminho, por incrível que pareça, eu não conseguia parar de pensar naquelas grosserias e ameaças que aquele velho me falou, e uma estranha sensação começou a me atormentar. Era uma sensação que eu nunca tinha sentido antes. Me arrependi de ter falado onde eu morava para aquele estranho. Cheguei na chácara no início da noite. Soltei meu cavalo, tomei um banho e fui fazer a minha janta. Nesse meio tempo, uma chuva forte veio para refrescar o tempo, mas passou depois de cerca de meia hora. Mais tarde, o céu até ficou limpo. O mais estranho era que aquela inquietação e sensação ruim permaneciam. Parece que meu sexto sentido queria me alertar de algum perigo, sei lá. Após o jantar, mais tarde, lá pelas 8 da noite, comecei a pensar que talvez o velho tivesse algum parente bandido na cidade e que talvez ele pudesse indicar a chácara para ser roubada ou também para acabar com a minha vida. O pior de tudo era que não era para tanto as ameaças de um simples andarilho, que era apenas um bêbado desequilibrado e metido a valentão. Um pobre coitado, na verdade, castigado pela vida. Entretanto, mesmo eu sendo um homem de muita coragem, eu estava sentindo um medo bobo e inexplicável. E foi aí que eu tive a ideia de não dormir dentro da casa, pelo menos naquela noite de pensamentos aflitivos e sem causa.
Na sequência, apaguei as luzes e deixei só a da cozinha acesa e fui para fora da casa. Com a minha carabina de proteção, uma lanterna e uma rede, eu subi em um imenso pé de manga rosa que ficava nos fundos da casa. Usei uma corda para subir, pois só o tronco dava aproximadamente uns 3 metros de altura. Armei minha rede a uns 5, 6 metros do chão e fiquei por ali. Me senti muito mais protegido imediatamente. Pensei que se algum ladrão viesse naquela noite, eu teria uma visão privilegiada, poderia me antecipar. Só que o que veio naquela noite foi muito pior do que eu sequer poderia imaginar. O tempo se passou e eu comecei a cochilar e ficar de boa. Quando deu por volta das 2 da madrugada, meu estado mental já estava muito melhor e eu pensei na imensa bobagem que eu estava fazendo, longe do conforto da minha cama, e confesso que ri da minha própria situação. Além do mais, o tempo tinha mudado e estava bem mais frio do que mais cedo, e minha coluna e pescoço doíam muito naquela rede desconfortável. Me preparei para descer da árvore, achando graça daquela situação toda, e alegre por aquele medo desnecessário e sem fundamento ter ido embora. Mas foi quando, de repente, comecei a escutar algo correndo pela estrada de chão e se aproximando da chácara. O barulho parecia galope de cavalo. Eu, com a minha carabina nas mãos, já fiquei em alerta. Só que de onde eu estava, não dava para ver nada. Ficou claro que aquilo não era um cavalo, pois pulou a porteira que ficava longe da casa. De repente, aqueles sons pesados se aproximaram da porta da frente da residência. Se passam uns 2 minutos e os barulhos tinham parado, e eu naquele tremendo suspense. Foi aí que uma silhueta negra começou a rodear a casa. Entretanto, eu não quis usar a minha lanterna para não entregar a minha localização. O vulto andava sobre 2 pernas, e nessa hora ficou evidente que poderia ser realmente um invasor, um ladrão. Pensei em ligar a lanterna e atirar, só que caso eu errasse, estaria em sérias desvantagens, pois poderia haver mais de um invasor. E em cima da árvore, eu não tinha a mínima mobilidade, então eu resolvi esperar. De repente, meus pensamentos foram interrompidos por uma gigantesca pancada na porta da sala, e deu para ouvir que a mesma cedeu e caiu no chão. Naquela hora, eu comecei a repensar se aquele vulto que eu vi há poucos instantes era realmente de uma pessoa. A cena a seguir foi de uma quebradeira absurda dentro da casa. Dava para ouvir tudo sendo despedaçado dentro da minha moradia. Fiquei com vontade de descer e acabar com aquela covardia toda, mas o medo e bom senso me impediram. O desenrolar dos fatos mostrou que o que estava dentro da casa me procurava, pois quebrou tudo na sala, destruiu o que tinha nos 2 quartos e a seguir foi para a cozinha e fez o mesmo. Só que nesse último cômodo, como estava mais perto do lugar que eu estava, junto com os barulhos das coisas se quebrando, eu comecei a ouvir um rosnado feroz, tipo o rosnado de um cão de grande porte. A seguir, o que quer que estava dentro da casa deu uma pancada fortíssima na porta da cozinha, mas esta resistiu e não caiu a princípio. Mas após mais 2 socos devastadores, a porta se partiu e veio ao chão. E foi nesse momento que eu vi o que realmente era o suposto ladrão. A luz da cozinha e a porta no chão me permitiram ver uma figura absolutamente demoníaca. Havia um gigantesco monstro peludo e todo negro, parado e olhando para fora da casa. Os olhos daquela fera eram de um vermelho vivo e seus dentes eram assustadores. Seus rosnados eram de colocar medo no coração dos homens mais valentes. E eu, obviamente, estava quase com o coração saindo pela boca, de tanto que eu estava assombrado. A seguir, aquele ser começou a cheirar o ar e saiu correndo,
e dando voltas por toda a chácara. Aquela aberração vasculhava tudo procurando algo, que pela situação ficou evidente que era eu. A criatura rodeou a casa da sede, mas não entrou. Depois voltou e entrou na casa do caseiro novamente. A seguir, aquele saiu correndo da casa e desapareceu. Se passam uns 10 minutos e eu encolhido naquela rede, no alto da árvore. Eu ainda estava com muito medo, mas um pouco aliviado por aquele bicho não ter me visto e ido embora. Mas foi aí que eu escutei um pequeno graveto se quebrando logo abaixo de onde eu estava. E quando eu olhei para baixo, só vi aqueles 2 imensos olhos vermelhos que se destacavam na escuridão, olhando fixamente para mim e me encarando. E nesse mesmo momento, aqueles rosnados medonhos retornaram, só que dessa vez bem mais fortes e raivosos. A criatura tinha a respiração muito forte e continuava a farejar o ar como um cão. Eu tinha sido descoberto e agora tinha que agir. Preparei a minha carabina e a lanterna, e quando a luz bateu na cara do monstro, estremeci de medo. Sem hesitar, mirei para baixo e sentei o dedo naquela figura diabólica. Depois de atingido, o monstro saiu correndo e rosnando de uma forma assustadora e desapareceu no mato. A noite se passava muito lentamente e o frio só aumentava. Mas depois do que eu passei, aquilo era o de menos. Por várias vezes, tive a sensação de continuar vendo 2 olhos vermelhos reluzentes dentro do mato, uns 100 metros de distância, e fiquei sem saber se aquilo era coisa da minha cabeça, causado apenas pelo meu medo, ou se realmente eram os olhos daquela fera assustadora. Mas por via das dúvidas, eu com minha carabina nas mãos, não me movia de onde eu estava. Passei o resto da noite em cima daquela árvore, e no outro dia, logo de manhã, fui até a casa do meu patrão na cidade. Relatei o ocorrido a ele e pedi minhas contas. Meu patrão voltou comigo para a chácara. Ele seguiu na frente na sua caminhonete, e eu fui mais atrás no meu cavalo. Quando eu cheguei na propriedade, meu patrão já tinha chegado lá há tempos e estava sem acreditar naquela bagaceira toda. O interior da casa do caseiro, todo revirado e destruído, e a casa toda cheia de lama e rastros gigantes e não humanos. A seguir, nós 2 armados, seguimos os rastros de sangue até uns 500 metros para frente, até perdermos de vista aquelas marcas vermelhas na terra molhada. Isso foi mais que o suficiente para ele acreditar em mim. Também falei com o patrão sobre o meu desentendimento com o velho na cidade, mas nisso ele já não acreditou e disse que era bem provável que o ocorrido na sua propriedade não tinha nada a ver com esse tal velho. O patrão pediu para que eu continuasse a ir com ele na chácara de carro todo dia, cuidar das criações, até ele vender a chácara ou os animais. Nesse meio tempo, fiquei em uma das suas casas na cidade. Depois de um tempo, ele conseguiu vender a propriedade e, como ele gostava muito de mim, ele me arranjou um emprego na cidade, em um grande comércio seu. Continuei indo no bar, como sempre fazia, e perguntei para o dono sobre o andarilho. E ele disse que antes da confusão sempre ouvia por ali e que ele era bastante conhecido no bairro, mas que depois do ocorrido nunca mais viu o velho. Eu morei naquela cidade por muitos anos depois daqueles fatos, mas também nunca mais vi aquele sujeito folgado e metido a valente. Até hoje fico me perguntando, será que aquela fera assustadora tinha alguma relação com aquele velho andarilho? Será que era ele? Seria aquela inesperada sensação ruim naquela noite uma premonição? Ou só uma simples coincidência? Só sei que aquele instinto e sensação inesperada salvaram a minha vida. Boa noite.